Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Boa noite. Boa noite para quem está aqui agora, boa noite para quem está vendo esse vídeo agora à noite, bom dia, boa tarde para quem for assistir esse vídeo num outro momento, que a live vai ficar salva. Eu sou o Júlio Portela, trabalho com Pilates clássico. Tenho um estúdio, né? Eu estou agora no meu estúdio e tenho feito, né? Tenho trazido algumas lives relacionados a esses temas, né? Trazendo essas lives com os temas acerca, né, desse universo Pilates. Essas últimas lives, a partir da penúltima live, na verdade, do ano passado de dezembro, mais essa primeira live que eu estou trazendo agora para esse ano, tá bem dentro desse universo, desse clamor que o método Pilates traz para a gente. Como eu posso dizer, desse chamado mesmo, né? Eu às vezes costumo brincar que eu não estou trabalhando nenhum conceito de religioso, né? Mas quando a gente trabalha com o método Pilates, parece que quando a gente começa a trazer esses aspectos da mente, começa a trabalhar com esses aspectos desse clamor do método mesmo para o nosso coração, para a nossa vida, para esse retorno mesmo à vida, parece que a gente está falando meio uma coisa religiosa, uma seita, né? O que será que acontece com esse povo pilateiro que fica doido, né? E aí, mas eu insisto, né? Desde das primeiras lives que eu trouxe, eu coloco assim, que parece realmente quando a gente vai, né, a algum culto, à igreja, o pastor, o padre, ou o dirigente, ou sei lá, quem que esteja conduzindo esse culto, acaba falando algumas coisas pra gente e parece que não cai muita ficha, né? E por inúmeras vezes que vai falando, aí um dia a ficha cai. E é exatamente isso que eu trago aqui. Eu vou trabalhando alguns conceitos, trago especialmente um olhar sobre essa nova maneira de viver. Eu trago esse olhar sobre mudar os nossos hábitos, as questões relacionadas à nossa saúde, sobre um aspecto mesmo dessa filosofia pilateira, dessas filosofias do método Pilates, que chama mesmo a gente para uma retomada do nosso corpo, um reencontrar com o nosso ser, com o nosso íntimo, a gente se identificar, se reidentificar, a gente se perceber novamente, porque muitas vezes a gente acaba se esquecendo. A gente acaba se esquecendo de como nós nos sentimos, a gente acaba se esquecendo de como é esse sentir do nosso corpo, e a gente acaba se esquecendo às vezes até pelo outro, ou às vezes acaba nos esquecendo por conta do trabalho, e assim a gente vai negligenciando a nossa vida. Nós vamos negligenciando o nosso corpo e, consequentemente, todas aquelas questões que acabam sendo envolvidas por conta da falta de movimento ou por conta da falta de exercício físico, né? Não é segredo, não é novidade nenhuma, todas as vezes que nós trazemos esses conceitos e todas as vezes que nós falamos sobre vamos nos movimentar porque o corpo pede movimento, a vida pede movimento, a vida é movimento, não é novidade nenhuma, e talvez até um discurso repetitivo em relação a isso, ao quanto é necessário a gente buscar atividade física para começarmos a condicionar o nosso corpo, para cuidar do nosso corpo. É muito interessante que quando eu trouxe, né, esse tema, o retorno à vida pelo método Pilates, realmente é um reencontrar, é um pedido, é um clamor, é uma observação, encare como você quiser, mas quando eu trago esse conceito, essa frase, retorna à vida, parece muito romantizado, talvez, mas que não é romance não. Para mim, como experiência própria, eu sempre vou falar que tem um pré-Pilates, um Júlio antes do Pilates, um Júlio depois do Pilates, e como que o Pilates transformou em minha vida, mas também como o Pilates tem transformado a vida das pessoas que frequentam esse espaço, as pessoas que entram dentro desse universo Pilates. E conhecer um pouquinho da história, conhecer um pouquinho do contexto e da filosofia vai nos ajudar a entender melhor o método. E talvez todos esses aspectos, todos esses objetivos, né? Esses benefícios que eu sempre trago, enfatizo bastante aqui,
para você seja a partir de não entender esse método apenas como uma prática, como um exercício físico, mas que vai além. Como eu sempre também falo, trabalha os aspectos da mente e trabalha os aspectos emocionais. Mas a gente atinge a pessoa pelo movimento, né? Então, se permitir se alcançar pelo movimento. E aí o método Pilates, ele vai de encontro a isso, né? Através do movimento, trazer você a uma retomada da tua vida. Nós temos os princípios do Pilates. Dentro dos princípios de Pilates, a gente trabalha, né? A concentração, a centralização, depois a respiração, o controle. E dentro desses princípios, dos 6 princípios do método Pilates, a gente vai trabalhando esses conceitos da nossa própria vida. Por exemplo, controle. Quando eu trabalho o controle do exercício, né, que em si é o controle, e aí a gente fala do controle do músculo, do corpo, pela mente, é esse controle do corpo pela mente. Como que eu trabalho esse controle do corpo pela mente? Quando eu faço essas conexões neurais, quando eu me permito me focar, quando eu entro dentro do estúdio, quando eu entro dentro dessa série, porque agora tem muita gente que está praticando em casa, mas quando eu me proponho a realizar os exercícios do Pilates, eu trazer a minha concentração, eu trazer toda a minha atenção para esse momento. E quando eu trago a atenção para esse momento, que eu deixo, né, as outras coisas que estão acontecendo ao redor, quando eu deixo que aquele problema que eu pensei o dia inteiro, nesse momento eu esqueço por um minuto, eu acabo pensando mais em mim. Mas Júlio, mas como é que eu faço isso? Porque nós, pelo menos dentro de uma aula, quando você está com um professor, a gente está o tempo todo chamando a tua atenção para o teu corpo. Como que é uma meditação? Quando começa uma meditação, você já fez uma meditação? Você já parou para meditar? Ou você já... não consigo. Você já pegou uma meditação guiada? Que eu também não consigo meditar, ficar lá por mim mesmo. Então aí às vezes eu apelo para uma meditação guiada. Vou lá, pego um vídeo, né? Um áudio de alguma rede aí de acesso de áudio, coloco e eu vou me deixando me conduzir pela pessoa que está guiando, né? A meditação. E quando você está no momento de meditação guiado, o instrutor ele vai te conduzindo a se perceber. Então fala assim, presta atenção no teu pé, percebe como que tá as suas pernas, vai sentindo o peso das suas pernas contra o chão, vai sentindo o peso do quadril, percebe o teu ombro, as suas mãos. Então assim, percebe a tua respiração. Então isso é dentro de uma aula ou de um momento de meditação, quando você tem uma meditação guiada. Mas quando você também faz a meditação sozinho, é basicamente assim, você focar em alguma coisa. E quando você começa a prestar atenção em você, no teu pé, no teu corpo, o Pilates é a mesma coisa. Ou o Pilates ele vai além porque a gente já está trabalhando esse condicionamento, mas nós trazemos a sua atenção numa aula dessa forma. Eu trago a tua atenção como? Presta atenção no teu pé, presta atenção em você primeiro. É exatamente assim que uma aula de Pilates, ela basicamente, né, dentro de umas características aqui de aula, eu chamo você para presta atenção em você, observa como é que está teu corpo, já começa a se conectar, começa a trabalhar a tua respiração, sente como que o teu corpo ele se percebe dentro disso, como que está esse movimento em você a partir da tua respiração. E é sempre assim. E vou te dando um foco. Então, foca no teu abdômen, foca na tua perna, foca nessa organização do teu ombro. Olha lá, se percebe, tenta prestar atenção em você. Então, é um momento em que é teu. Então, quando eu venho, né, para essa fase, para o retorno à vida, é porque primeiro o Joseph Pilates em vida ele escreveu 2 livros e um deles é o Return to Life. Return to Life é o retorno à vida, o Return to Life through Contrology, que é pela contrologia, que é o verdadeiro nome do método Pilates, contrologia. Aí ficou popularmente conhecido como Pilates por conta do sobrenome de Joseph Pilates. Tá? E aí, a partir disso... Legal, não, é dessa forma. A característica da aula, ela flui assim. Eu gravei 2 vídeos, Chagas. Eu gravei 2 vídeos
Um eu vou postar amanhã, mas eu gravei um que eu estou conduzindo, eu estou narrando, virou até um memezinho, um vídeo engraçado, mas eu gravei um vídeo e coloquei. Eu tenho algumas aulas também que eu dei de lives, né? Umas lives patrocinadas que eu tive, está salva também. Dá uma procurada e vê. É daquele jeito. É o tempo todo te chamando a atenção e dando um foco para o exercício. Então eu coloco a pessoa dentro de um exercício e eu trabalho os objetivos, o foco é o objetivo e o foco para a pessoa. Então quando a gente traz esse retorno à vida, retomando um pouquinho, é o segundo livro que o Joseph Pilates escreveu, que é o Return to Life. Ele primeiro falou, né, da sua saúde, your health, trouxe vários aspectos de uma época em que ele vivia, em que já estava esse crescimento de uma era, de um tempo moderno, diferente, né? Onde estava já acontecendo as grandes revoluções, e hoje é muito enfatizado em um livro, assim, parece Bíblia, né? Que ele é muito atual. Nós temos sim, né, foi escrito, por exemplo, o Return to Life foi escrito em 1945, mas ele é muito atual. Porque ele começa falando exatamente disso, a civilização prejudica o preparo físico. E aí foi o seu segundo livro, onde ele levou os exercícios do mat, que são os exercícios do solo, que a pessoa poderia praticar em todos os lugares. E aí eu já chego nisso. Porque hoje em dia a gente tem uma realidade assim, porque a gente não sabia que poderia acontecer. Hoje eu dou muitas aulas online. Eu dou aulas online para os meus alunos e os alunos estão em casa, na segurança da tua casa. Então vamos pensar que está cada vez mais. Lembra da última live, para quem não assistiu, que eu falei, esse trabalho de corpo e mente. Também a outra live anterior que eu falei, por que você deve praticar Pilates esse ano? Por que você deve praticar Pilates em 2021? Por conta de toda essa nossa realidade hoje. Que as pessoas, nós viemos de um ano em que a pandemia foi, né, o auge do nosso ano, e que levou a gente a ficar mais trancado em casa, que tudo virou a nossa casa, né? A nossa casa virou tudo, trabalho, lazer, a escola, virou academia, virou tudo. Então a gente não tem mais o nosso lar. E aí a necessidade de a gente continuar em movimento, porque o exercício físico promove benefícios para a nossa saúde. Simples assim. É o que todo mundo sabe? É o que todo mundo fala? É o que todo mundo fala. E por que, né, a gente continua não praticando? Eu vou falar assim para não apontar, né? Mas por quê? Né? Entendendo que o exercício promove saúde, que o exercício promove bem-estar, por que a gente insiste em não praticar? E dentro de toda a gama de exercícios que nós temos. Tá? Então, o Return to Life é exatamente esse retorno à vida através do método Pilates. Eu convido a você a se permitir, a deixar que o método Pilates transforme a tua vida. Primeiro, transformando o seu condicionamento físico, te dando esse bem-estar, promovendo, né, esse movimento para o teu corpo e de uma forma em que te trabalha completo. Que daí tem as características do método que vai identificar, que vai me dar uma diferença em relação às outras atividades. Mas por que Pilates e não outra atividade? Exatamente por isso, porque o método Pilates promove essa atenção, você trazer a sua mente para você, ele promove esse trabalho corporal, mas que alcança também a tua mente, que promove esse trabalho dos aspectos da mente, de concentração, de memória, por conta das suas características dentro de uma aula. É por isso, né? O método Pilates é melhor que... Não, cada atividade física tem os seus benefícios, mas sim, o método Pilates ele é completo. Não consegue trabalhar o aeróbio, não vai trabalhar a hipertrofia, né? A hipertrofia, o ganho de massa muscular fica gigante? Claro que não. O pilateiro aqui é gigante, a não ser que faça um trabalho complementar de hipertrofia. Porém, o método fortalece, o método alonga, o método arruma postura, o método arruma postura, o método aliviador, o método proporciona todos esses benefícios. Então, o Joseph ele trouxe esse aspecto em relação à civilização, à tecnológica, esse corre-corre do nosso dia, né? A gente vive correndo, não é? Às vezes a gente conversa com alguém, poxa, já faz tempo que a gente não se fala, mas é a correria, é esse corre-corre.
essa loucura que a gente vive e que foi essa era moderna que trouxe, né, para nós. E aí, claro, a gente tem os benefícios de uma era tecnológica, dos grandes avanços tecnológicos, mas a gente também tem aí os malefícios e infelizmente isso vem muito interferir na nossa saúde, vem bem de frente para a negligência que a gente promove, que nós temos em geral, né, gente, eu tô me falando assim, mas a negligência em relação ao cuidado do corpo, ao cuidado da saúde, que é natural que você comece a cuidar do teu corpo e aí você começa a melhorar essa saúde, porque é isso, né? A gente precisa se movimentar. Né? Aí ele já traz, eu já trouxe algumas vezes essa frase também do Joseph, que a boa forma física é um requisito para a felicidade. Você já deve ter ouvido eu falar isso aqui, já deve ter várias vezes eu colocando em posts, né? Que é o primeiro requisito para a felicidade, que é a condição física. E quando a gente fala de condição física, não é ser um atleta, não é ser, né, você praticar todos os dias 3 horas de atividade, que seria uma vida de atleta. A boa condição física é você ter um corpo saudável, no mínimo, a gente ter um corpo bem organizado, atingir um certo nível de manutenção, aonde nós conseguimos fazer as nossas atividades diárias naturalmente. Parece muito simples isso. A gente conseguir fazer as nossas tarefas diárias, e aí as tarefas de trabalho, as tarefas de casa, as tarefas de lazer, as tarefas esportivas, naturalmente, né? Satisfatoriamente conseguir realizar as nossas atividades. A gente sim, e assim, dentro dessa realidade, é muito bom vocês irem conversando comigo, eu gosto, tá? Dentro dessa nossa realidade, a gente viu que houve aí, né, calma, pisa no freio. E claro, né? Ou não, né? Daí a nossa casa virou trabalho e aí a gente virou... Não tem mais hora, né? Começa antes e para depois. Então, é a grande chave, né, da vida é encontrar um equilíbrio. Sempre a gente vem trazendo esse aspecto. É a grande chave, a gente tentar encontrar um equilíbrio. Nem muito, nem pouco. Dentro também dos exercícios físicos, eu não posso, né, exagerar porque meu corpo daí vai sofrer. E aí a gente vai continuando aqui, senão eu mudo muito a rota do caminho porque eu preparo, né? Essas lives aqui, eu preparo, é um papel feinho, tá? Mas eu vou lá, preparo, trago o conteúdo, penso direitinho nos tópicos que a gente vai trabalhar e aí pensando em ir diretamente nas dores aí das pessoas, nas dores que eu digo, nas necessidades. E é importante que vocês vão interagindo comigo, por conta disso, de não ficar eu falando só o que eu acho que é legal vocês saberem. Porque às vezes tem dúvidas, às vezes tem algumas questões em relação ao método que são mais específicas e que podem ser mais... trazer um esclarecimento melhor em relação a isso e você entender por que eu enfatizo tanto até essa questão do retorno à vida pelo método Pilates, tá? Mas faz sentido isso para vocês? A relação de negligenciar o corpo e que a boa forma física é um requisito, é o primeiro requisito para uma felicidade, para a felicidade humana. Você pode pensar em qualquer, né, outra vez eu falei, qualquer campo, mas a gente, no geral, é ser feliz, que é o nosso objetivo final. Mas é o primeiro requisito, porque não tem como, né? Eu penso nas pessoas, em algumas pessoas, né, que hoje eu trabalho com alguns idosos e vejo quanto às vezes reduziu a questão de mobilidade, de força e que daí foi negligenciado um pouquinho essa questão do negligenciado um pouquinho não, quando a gente tem as pessoas mais velhas, como elas faziam muitas atividades, né, manuais de movimento, não se tinha tanto enfatizado essa questão da prática da atividade física, né? Se eu tenho, né, então já praticava muita coisa. Eu tenho alguns amigos que têm pessoas mais velhas e falam assim, minha mãe não tem nada, mas ela fica em contato ao ar livre, faz atividades ali no jardim, de casa, que continua em movimento e também continua com as suas relações sociais ou continua com algumas
com a sua mente em atividade, então com algumas obrigações que necessitam fazer, porque daí a gente vai ficando inativo, a gente vai parando. Eu falei sobre isso na última live, a gente vai parando, então eu vejo muito isso, né? O idoso ele vai parando, então primeiro começa a parar de trabalhar, daí já não tem um hobby, não continua fazendo um hobby, uma atividade, aí também já não se movimenta, já não pratica nenhuma atividade física, depois já começa só a ficar muito tempo sentada, só assistindo TV, porque daí já não tem mais ânimo para fazer as coisas. Então você começa definhando, e não é só musculatura, o nosso cérebro também, porque a mente vai recebendo um sinal de que o corpo está inativo. O corpo ele vai buscar sempre um equilíbrio de energia, o menor gasto de energia, porque a gente tem muitas funções, e se eu entendo que o meu corpo ele precisa de energia para realizar as suas funções, se ele não está usando as energias, ele vai fazer o quê? Começar a limitar, e aí o cérebro entendendo que o corpo está o quê? Desligando ou morrendo. E se eu estou, me desligando, não preciso tanto de energia, é porque estou sem vida. Eu começo a limitar, eu não estou em movimento. O movimento é vida. E o cérebro começa a entender que se não tem vida, não tem movimento, eu não preciso gastar tanta energia. E a energia começa a diminuir. Então, se movimentar, eu enfatizo mais uma vez, se movimentar é um sinal para o nosso cérebro que nós estamos vivos. E aí a pergunta, que relaciona bastante essa coisa desse tempo, dessa era moderna, é a negligência ao corpo. Como é que está, então, esse cuidado com o seu corpo? Como que está seu corpo? Ai, linda. Deixa eu dar uma pausinha aqui. Obrigado, saudade. Então, como que está o seu corpo hoje? É uma pergunta que não precisa nem me responder aqui. Quem está aqui não precisa me responder no chat não, tá? Mas como está o seu corpo? Você pode dizer que o corpo está no máximo do ideal das suas capacidades? Vamos pensar aí, Nosso corpo ele tem, claro que depende da fase, depende do ano, da nossa idade, a gente tem que, e isso a gente tem que se respeitar também, Porque eu preciso entender que o meu corpo ele tem fases e na mesma medida que eu vou crescendo e me desenvolvendo e ganhando força, ganhando habilidades, eu também vou envelhecendo, e à medida que eu vou envelhecendo, que é um sinal da natureza, em que as coisas são passageiras, a gente precisa ir entendendo e se respeitando. Então, como que está hoje? Eu estou no máximo do meu ideal, ou não precisa nem ser o máximo, mas o ideal das minhas capacidades de desenvolvimento para as atividades diárias, dessas funções mesmo. Vamos pensar nas nossas funções do dia a dia. Vamos pensar basicamente nas atividades diárias que nós precisamos realizar. Então eu levanto de manhã, eu tenho algumas tarefas de casa para fazer, depois eu vou trabalhar. E aí para trabalhar, o meu trabalho é o tempo todo ficar em pé, cuidando de pessoas. Às vezes eu preciso ajudar, alguns idosos que eu preciso ajudar. Depois eu chego no final do dia, eu ainda continuo em atividade, continuo em pé, e no final da tarde, da noite, eu encerro o meu expediente e vou para minha casa. Quando eu chego para minha casa, eu ainda tenho outras atividades para fazer. Às vezes eu estudo, às vezes tem a minha... Como que está o meu corpo em relação às minhas capacidades em relação a isso? Primeiro eu tenho que ter resistência, me manter em pé. Força para ajudar as pessoas a levantar. Precisa ter a força de um Hulk? Não, mas eu preciso ter uma função funcional, uma força funcional para que eu possa ajudar as pessoas a deitarem e se levantar. Depois, o quanto de tempo que eu consigo continuar em pé o dia todo. Então, como é que está a minha resistência? Como está a minha força? Eu preciso me mexer. Então, como é que está a minha flexibilidade? A flexibilidade da minha coluna. Então, pensando no corpo, como que está? Eu estou no ideal? Eu estou no máximo das minhas capacidades? Eu estou conseguindo atingir esse máximo? Tá. E aí, uma outra relação. A nossa mente. Como é que está a nossa mente? Para as capacidades, para as habilidades do dia a dia, as habilidades diárias. Eu estou também no ideal de todas as minhas capacidades mentais? Talvez aqui a gente esteja ainda até mais defasado, a gente esteja mais necessitado de desenvolver um pouquinho mais, ou a nossa falta de foco, a nossa falta de memória, a gente não consegue se concentrar.
Quando eu tenho essa junção dos dois entre corpo e mente, eu começo a ver que isso começa a afetar a minha vida de uma forma geral, é óbvio, né? E aí, como eu falei, nós precisamos entender que nós temos um ritmo e entender, se respeitar a medida dentro desse ritmo para eu compreender como que está meu corpo e minha mente nesse ponto e o quanto eu posso ainda continuar desenvolvendo isso. Quanto mais eu me mantenho ativo, melhor vai ser as minhas respostas mentais ou cerebrais e aí a partir do sistema nervoso central. Tudo bem? Mas faz uma autoanálise. Como que está teu corpo e como que está tua mente? Eu fiz uma enquete hoje em relação a isso. Então, o tempo que você está dedicando para o seu trabalho, você sente, quem trabalha muito tempo sentado, sente muita tensão no pescoço? Sente muito desconforto na coluna? Quem trabalha mais tempo em pé, sente que quando chega à noite está com o pé muito cansado, a perna muito cansada? Em relação à mente, precisa mais de foco. A mente está bagunçada. Na enquete saiu muito isso. Minha mente está desorganizada, está bagunçada. Eu estou com um corpo desorganizado, estou com um corpo bagunçado. Então parece que está tudo meio fora do lugar, né? Vamos fazer uma autoanálise primeiro, né? Trouxe bastante isso no final do ano, né? Vamos fazer uma autoanálise como foi nosso ano, mas agora para retorno. Quando a gente retorna de várias coisas, né? A gente retornou da nossa pausazinha para o final do ano, nós estamos retornando para as nossas atividades, alguns mais devagar, nós retornamos das férias, nós estamos retornando a um novo normal que ainda não está. Então a gente está tendo muitos retornos, nós estamos retornando à academia, nós estamos retornando aos exercícios, nós estamos retornando à dieta, inúmeros retornos, mas a gente precisa fazer então parar, ver aonde eu tô, como é que eu tô. E a partir disso, para a gente ir retomando, se respeitar o seu limite, não tem competição, porque nós vivemos numa era em que é muito competitivo, né? Nós estamos em muito competição, eu preciso estar o tempo todo à frente das pessoas para produzir mais, para poder mostrar para as pessoas que eu consigo mais, que eu posso mais, que eu estudo mais. Então assim, a gente está numa eterna competição, e isso acaba, né, trazendo muito estresse, muita tensão para nós. E afetando aí todo o nosso corpo, né? Quando a gente pensa nessa situação em relação a fazer a autoavaliação, né, essa reflexão, não é jogar um balde de água fria em você, tá? Não é jogar, eu não posso jogar um balde de água fria em mim, né? Falar assim, poxa, eu tô uma droga, né, pessoas? Eu tô uma droga, meu corpo tá uma droga, minha cabeça tá voada, né? Eu preciso fazer as pazes com o meu corpo, eu preciso fazer as pazes comigo mesmo. Porque não adianta nada eu ficar me agredindo, né, me mutilando, me cobrando tanto, porque eu não vou chegar a lugar nenhum. Como eu falei, respeitando, nós precisamos nos respeitar os nossos limites, respeitar a nossa condição atual. Se você está começando de novo, se você não tem, né, você não conseguiu o ano passado dedicar a esse trabalho, você não conseguiu dedicar esse tempo, essa atenção para o seu corpo, você vai retomar agora, ir com calma, não adianta achar que vai entrar num programa super streaming, power, forte, que você não vai aguentar. Então, começar devagar, formando essa base. Lembre-se que nada que é radical demais a gente leva para frente. Então, qual é o seu ponto forte? Qual é o seu ponto forte hoje? Eu sou fisicamente. Qual que é o seu ponto forte fisicamente? Eu sou resistente, eu não tenho dor. Eu tenho uma boa flexibilidade. Eu estou ainda limitado com as minhas funções, mas, enfim, pensa isso no corpo. Mas também vamos para outros campos da nossa vida. Qual é o seu ponto forte? Eu sou extremamente disciplinado, eu sou persistente, né? Eu pego uma coisa e vou até o fim. Então também pense nos seus pontos fortes, porque esses pontos fortes vão te ajudar dentro desse processo de retorno à vida, de uma retomada mesmo do controle da tua vida, tá? Então não se menospreze, não se mutile, tá? Não se limite. Mas eu não consigo, eu não posso, não é pra mim. Calma, experimenta. Vai lá e experimenta.
E não se subestime. Tá? Não ache que você, né, não se subestime. Não ponha limites para você diante daquilo que você, tenho certeza que você sabe que você consegue. Aí entra o autoconhecimento, porque eu tenho que entender que eu tenho limitações. Quais as limitações? Vamos dar um exemplo. Eu tenho limitações, dor. Mas vamos entender essa dor. Vamos entender as causas das dores. E os exercícios, dentro do método, eu consigo promover uma aula onde eu considero as suas dores, as suas limitações. Vamos melhorar isso? A partir disso, a partir dessa melhora que o movimento ele vai proporcionar uma melhora a partir do fortalecimento, da lubrificação, de todo o sistema que começa a ser ativado para a cura desse organismo, você vai se superando e vai assim, poxa, perdendo medo, então, poxa, eu consigo realizar isso, eu posso realizar esse exercício, mas dessa forma. Então, por isso que é importante se conhecer, para saber para onde a gente vai, por onde a gente vai, para eu não continuar fazendo aquilo, né, que vai me atingir, para eu não continuar fazendo as mesmas coisas que me atingia, que me machucava, vamos pensar assim, né? Venho de um caminho do ano passado, eu penso, por isso o passado é importante para isso, porque se a gente fica, né, mutilando, macetando o nosso passado, é a depressão. E aí eu tenho que almejar chegar no futuro, mas eu também não posso, né, já querer estar lá, porque é viver o futuro antes, então aí é a ansiedade. Então é viver o presente, pensando na onde eu quero chegar, que daí é o futuro, pensando por o que eu passei, para que eu aprenda por onde eu vou. Dentro do movimento é assim também. Eu fiz isso, mas doeu. Não, vamos lá. Tenho considerações. Vamos pensar nessas considerações para fazer o exercício e aí você conseguir realizá-lo, se superar e assim você vai alcançando novos caminhos. Tá? E aí, é claro, né? Pensar também se a gente tem dedicado a esse tempo, se você está conseguindo fornecer esse cuidado, né, ao seu corpo, esse cuidado necessário para o seu corpo. Quais os cuidados? Então, assim, tem assim a higiene, né? Tem também você ir então tem a questão da higiene, tem os cuidados também em relação à saúde, procurar, né, você vai procurar aí os seus exames clínicos, que eu sempre enfatizo que é muito importante, fazer os seus exames clínicos para ver como é que está seu sistema. E aí você começar a praticar a atividade física, que é a manutenção. A gente faz manutenção de carro, eu preciso fazer a manutenção do meu corpo, né? E tentar encontrar também um equilíbrio nos outros campos da nossa vida. Eu trouxe, e vou fazer postagem sobre isso, mas eu trouxe a questão do aspecto da mente, como trabalhar a mente, melhorar, né, essa questão do equilíbrio mente e corpo. E aí é muito enfatizado em relação a inteligência emocional, a como manter uma mente sadia. O primeiro requisito, exercício físico. Então, ter uma atividade física, fazer algum exercício de força, de resistência, alguma coisa aeróbica. E depois vem o alongamento. Então, os dois que entram dentro dessa construção do exercício físico. Mas aí também encontrar o equilíbrio no trabalho, o quanto tempo eu dedico ao trabalho, ter as minhas válvulas de escapes e com a relação na vida social também, né? Porque quando a gente chega... eu faço outra pergunta para você. Quando você chega no final do dia do seu trabalho, te falta energia? Você sente que no fim do dia, vamos pensar num dia, eu tenho um dia de trabalho, eu trabalhei, aí chegou no meu final do dia, eu ainda tenho algumas coisas para fazer, mas me faltou energia, né? Você se sente esgotado, você sente que você não consegue fazer, por exemplo, o exercício físico. Vamos pensar no exercício físico, você vai deixar para fazer à noite, e aí sua energia, não aguento. E vou fazer perna hoje? Não vou, não dá. Vou fazer braço? Não dá. Então, assim, a gente está com uma carga tão excessiva durante o dia que à noite a gente vai perdendo essa energia. Aí, às vezes, por conta de não me movimento, começa o meu corpo, e durante o dia mesmo, porque a gente pode adicionar algumas práticas diárias que vai melhorar, né, essa minha relação com o meu corpo. Então, fazer as pazes com o seu corpo, né? Então, durante o dia eu posso promover algumas atividades que vão me ajudar a continuar, né, ligado, continuar sem tensão.
E aí eu vou me arrastando pelo dia, vou trabalhando. Quando vou chegando ao final do dia, aí tem uma alimentação equilibrada para suprir, para continuar dando energia para o nosso corpo, para que eu chegue no final do dia e eu consiga realizar algumas coisas. Normalmente as pessoas deixam para se exercitar à noite, à tarde à noite, para estudar de tarde e de noite, para às vezes ler, e também brincar com as crianças, brincar com o cachorro, ter a sua vida lá em casa. E muitas vezes nós não temos energias nem para isso. Pior, às vezes a gente não tem energia nem para lazer. Chega em final de semana, sexta-feira, sextou. Aí você está esgotado na sexta-feira, aqueles que não trabalham em final de semana, né? Você está esgotado na sexta-feira e não consegue nem pensar em um lazer no final de semana. Não, mas é final de semana, eu vou sair, vou brincar com as crianças, vou sair com meu cachorro, vou andar, vou pra praia, não pode estar saindo muito agora, né? Mas tem todas essas coisas que a gente planeja no nosso final de semana. E daí você chega na segunda-feira e está como? Se arrastando. Então você veio se esgotando durante a semana, chega no final de semana, tem todas essas atividades porque você precisa se divertir, né? Precisa curtir, precisa se divertir, porque senão a cabeça não aguenta também. Mas aí como você entra pro final de semana e como você sai, ou como você termina a semana e como você começa ela. E aí, putz, eu voltei da semana, voltei das férias e eu estou esgotado. Eu preciso de férias às férias, eu já ouvi muito esse termo, eu preciso de férias às férias. Muito interessante que quando você... E aí, por que tudo isso? E aí, como que o Pilates pode te ajudar a isso? E como que o Pilates pode ajudar a gente a retomar esse controle da nossa vida? Quando a gente entra num programa de atividade física comum, a gente tem aí algumas atividades em que, de repente, vamos usar a mais comum, que é a academia. E aí, de repente, você chega lá e você tem que fazer aquele trabalho, né, de... hoje eu vou trabalhar músculo tal, hoje eu vou trabalhar perna, braço, então é desmembrado. Então começa por aí, você já começa a ficar com preguiça de pensar que você quer fazer uma atividade que eu preciso desmembrar, eu preciso trabalhar braço, eu preciso trabalhar perna, que eu preciso pensar nisso, né? Qual é essa organização? É perna, hoje eu vou trabalhar perna, agacha, faz aqui a fundo, agacha, tal. E aí começa a queimar, que tem que fritar, vamos, pump, pá, bunda na nuca, bumbum na nuca, perdão. Ou peito, que eu preciso, peito, precisa ficar, então assim, aí você vai pensar, assim, já chego sem energia em casa, eu vou ter que entrar num programa que não precisa ser assim. Então, claro, né? Se você pode fazer, e eu gostava de ir à academia, e gosto de quando eu vou lá fazer umas puxadas de ferro também, de fazer o corpo, trabalhar o corpo todo, não segregar, né? Hoje é peito, amanhã é costa, amanhã é perna. Você pode pensar dessa forma também. Você também tem uma outra forma de pensar, fazer uma caminhada, uma corrida, trabalha membros inferiores, e aí você chega em casa e faz mais um complemento de algum trabalho superior, ou mesmo em outro âmbito, né, que você pode fazer. Ou quando você pega um treinamento funcional e você também trabalha ali todas as capacidades físicas, e aí você pode separar os dias. Perfeito. Mas diante de tudo isso, primeiro você tem o deslocamento, segundo quantas vezes você precisa fazer, e que às vezes, por exemplo, você pega uma atividade que ela é muito intensa para você. E que você fala, putz, eu preciso de alguma coisa aqui que me faça relaxar. E às vezes até um programa mais curto. Aí que eu falo pra você, não desanime. Tá? Por que esse retorno à vida então pelo método Pilates? Porque a partir dos exercícios, como eu disse, eu enfatizei, o método ele tem uma característica que é diferente exatamente por promover esse equilíbrio entre tensão e relaxamento dentro de uma aula. Primeiro, acho que o nome dessa aula não deveria ser Retorno à Vida, ou poderia ser Retorno à Vida pelo método Pilates, mas características de uma aula de Pilates e que promove esse retorno à vida pelo método. Por quê? O método ele se organiza dessa forma, entre o equilíbrio de tensão e relaxamento, porque ao mesmo tempo em que nós promovemos um trabalho corporal de fortalecimento, nós também temos os momentos de alongamento, de relaxamento. Primeiro.
Segundo, que os exercícios, eles não são separados. Então, não é aquela coisa que você precisa pensar, hoje eu vou trabalhar perna, amanhã eu não posso repetir o treino de perna. Não, você faz o trabalho do corpo todo, o tempo todo. Então, todos os exercícios você está inteiro conectado para a realização daquele exercício. É um exercício com ênfase abdominal, mas você tem a organização da sua cintura escapular, você tem o alongamento da sua perna, você tem trabalho de centro, de abdômen, de musculatura da coluna e assim vai. Que mais? E o método, ele promove ele não tem, como são poucas repetições, você não fica, ai que saco, nossa, vou ter que fazer 5 séries desse. Então não, você vai fazendo os exercícios. Vou pensar dentro dos exercícios do Mat Pilates, que são os exercícios de solo que você pode fazer em qualquer lugar. Aí na tua casa você pode ter esses benefícios dos exercícios. E para isso, você precisa seguir as instruções corretamente. De repente você pegar, mas eu preciso de alguém corrigindo. Claro que sim. E aprender, que não dá às vezes para fazer o exercício como ele é. Mas eu vou trabalhar a construção desse exercício. E o método promove isso. Portanto, quando o Joseph Pilates trouxe para a gente Return to Life through Contrology, ou Retorno à Vida através da Contrologia do método Pilates, é que você não precisa pensar que você precisa dedicar tanto tempo, a 50, 60 minutos para uma aula, já que você não tem energia para fazer isso. Você pode fazer isso num tempo menor. Primeiro. 2. Os exercícios promovem esse bem-estar por conta desse equilíbrio de tensão e relaxamento. E que você pode fazer em qualquer lugar, inclusive começar a fazer isso ao ar livre. Fazer isso de manhã, a hora que você acordar um pouquinho antes, dedicar 15, 20 minutos. Enfatizei bastante isso na última aula também. Por que você tem que praticar Pilates em 2021? Porque você não precisa de muito tempo. Se você dedicar 20 minutos dentro de uma série de exercícios aí um pouquinho mais longa, mas uma série básica de 7 exercícios, que são os exercícios mais simples que você pode fazer todos os dias. Gente, eu posso até promover um desafio. Agora tem 5 pessoas aqui comigo. Quem tá? Fala oi. Fala eu, acho que a Neide tá. Mas fala aí. Que eu vou lançar um desafio. E aí, quem for assistir essa live depois também me fala. Eu ensino para você os 7 exercícios do método Pilates e você faz durante 30 dias e me diz como que você sente no final. Eu vou mandando eu monto o programa. Então assim, são 7 exercícios mais alongamento, podemos incluir mais um fortalecimento de braços e pernas aí e fazer por 30 dias. E no final desses 30 dias, se o seu corpo não pedir mais, eu desisto. Eu falo, esquece, eu venho aqui e apago tudo. Não vou falar que vou parar de trabalhar com Pilates, que não dá. Mas eu garanto que o seu corpo vai ser outro. Que eu garanto que você vai se sentir outra pessoa, que você vai precisar de mais, o seu corpo vai pedir mais, porque você vai começar a se condicionar, você vai começar a se sentir mais leve, você vai começar a se sentir mais preparado, o seu corpo vai estar mais preparado para as funções, para as atividades diárias. Seu corpo vai se sentir mais preparado para realizar as atividades diárias. E se vocês aceitassem comigo aqui, se você aceitar comigo, e eu vou mandar, é que só a Val me respondeu aqui, a gente combina um horário todos os dias e 15 minutos em uma chamada de vídeo a gente faz os exercícios. Não por 30 dias, porque daí é muito. É muito para eu continuar diante da agenda, Que tá bem complicado. Mas eu faço. 15 dias eu faço. Por 15 dias a gente faz esses exercícios. Eu vou lançar esse desafio, quero ver quem entra. Dura assim, E eu vou deixar registrado aqui mesmo. Eu dei no mês de outubro, eu abri aulas aos sábados do Mat Pilates pra gente fazer. E aí, quem entrou na aula comigo foram as minhas alunas que já fazem aula comigo. Então eu falo que eu fico doido, porque eu dou inúmeras aulas de graça, os meus alunos devem ficar doidos da vida também, porque eles pagam por essas aulas, eu dou aula de graça e o povo não faz. É decisão. Uma brincadeirinha à parte para trazer aqui, mas é
decisão. É se decidir que vai fazer, se decidir que vai mudar de vida e aí se permitir esse retorno à vida através do que for, né? Então começa de manhã. Eu agora não estou aqui para vender método, eu estou também, mas não é essa a minha intenção aqui. É promover uma conscientização de que você precisa começar a se movimentar de manhã, à tarde ou à noite, fazer exercícios simples, que seja uma caminhada, que seja um alongamento, que seja alguns exercícios de fortalecimento, bicicleta, que seja qualquer coisa. Uma outra coisa, que você comece a fazer pausas diárias de respiração, de uma meditação, de uma oração, para que você comece a ter essa interiorização, esse encontro com você, de autoavaliação, de autorreflexão, de se perceber, de saber como você está. Que você desfaça algumas estratégias de relaxar o teu corpo. Se você fica muito tempo sentado ou em pé, ou sei lá, né, em posturas complicadas, que você faça alguns exercícios que a gente chama de exercícios de pré-pilates, que a gente chama, vai apagar a luz, que a gente chama de exercícios de pré-pilates, ou alguns exercícios para mobilizar ombro e punho, e enfim, que você faça esses exercícios para promover um relaxamento no teu corpo e você não fique tanto tempo nas posições, ou simplesmente levantar e dar se espreguiçar e alongar. Então já foram 3. Que você preste um pouquinho mais de atenção na sua alimentação. Tome os cuidados, evite os exageros. Prove de tudo nos é permitido, mas nem tudo convém. Que você possa sim experimentar, porque é das grandes maravilhas da vida, é a alimentação. Ops, apagou aqui. É a alimentação. É se alimentar, é poder comer bem. Mas que você também pense que tem que ter um equilíbrio, a redução dos refrigerantes, das bebidas alcoólicas e do excesso aí de gordura e comidas gordurosas, né? 4. E o 5 é começar a ter, né, uma atenção também para essas relações, as nossas relações sociais que são importantes. Então, se for o ciclo de amizade ou mesmo em casa, dedicar um pouco mais de tempo para poder usufruir desse lazer, de estar com as pessoas e estar. Vamos pegar, quem está aqui, né? Vamos pegar um baralho e vamos brincar ali de Uno, de buraco, de jogo de cartas. Vamos comprar um jogo e não uma televisão agora, vamos brincar, vamos jogar junto. Ou que seja assistir um filme junto. Mas sem o celular, deixa o celular de lado e vamos dedicar esse tempo. São 5 pontos importantes: o físico, a alimentação, as pausas, os relaxamentos, que eu acho que deve ter esquecido um aí no meio, e as nossas relações. E tenho certeza que essa filosofia Pilates vai te chamar para um retorno à vida. Certo, gente? Fechei. Acabou. Semana que vem eu volto com uma coisa mais prática então, tá? Falei bastante dessa questão do método, trouxe bastante essa filosofia do método corpo e mente, do retorno à vida. Então vamos retomar? Primeira live do ano, retomamos as nossas atividades, retoma o controle da tua vida, comece a dedicar um pouquinho mais desse tempo para o seu próprio cuidado, e aí você vai começar a se perceber e a partir de então você vai perceber melhor o outro. Um grande beijo para vocês, obrigado para quem ficou comigo até aqui, a gente conversa, tá? Val, Neide, Drica e mais algumas pessoas que passarem aqui, que me mandarem um direct. Vamos pensar nesse projetinho, esse desafio? Beijo, fiquem com Deus.